chegamos ao final desse módulo de SEO. Sei que a tua cabeça aí deve estar, borbulhando de tantas ideias e até mesmo de tanto trabalho que você tem para realmente executar isso. Não é fácil, o caminho é muito prazeroso quando você consegue, tá? Confesso a você que o resultado é muito expressivo. A gente já passou aqui por experiência própria, tá? Situações em que a gente conseguiu posicionar, depois perdemos a posição por um momento da empresa em que eu mesmo estava olhando para outra coisa, não dei tanta importância. Hoje estamos trabalhando para voltar, à primeira posição em algumas palavras, então estamos exatamente implementando isso. Você vai perceber no nosso blog, quando você acessar que a consistência de conteúdo nos últimos meses tem sido muito expressiva, então realmente dá muito trabalho. E eu acho que o primeiro tópico é o que mais descreve, esse objetivo de primeira página de SEO. Não é nada fácil. Não é nada fácil. O percurso é extremamente doloroso, cansativo, mas a jornada, o ponto final, e aí o ponto final quer dizer o seguinte: conseguir a primeira página, se manter lá também é difícil. O resultado, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco aqui embaixo, é muito bacana, tá? E eu vou explicar um pouquinho essa questão de perspectiva para você começar a sonhar nisso, mas tem que pensar a longo prazo. Bacana? O segundo ponto que eu quero destacar é a disciplina. Eu costumo dizer aqui em várias aulas que é mais importante no começo você focar na disciplina, vencer a si mesmo primeiro, sabe? Eu vou criar a disciplina, se você mesmo vai fazer, de produzir pelo menos um conteúdo por semana, que pode ser lá aquele conteúdo filho que eu falei, aquele conteúdo que vai apontar para o conteúdo mãe, depois de um planejamento, ok? Vença a disciplina, foque só na disciplina, não foque no resultado. Não olhe para a quantidade de pessoas, por exemplo, que estão acessando, onde é que está a sua posição, se você não subiu ainda, não fique ansioso, porque isso demora, ok? Então foque na disciplina. Se você olhar para uma disciplina de pelo menos 12 meses e você não tiver nenhum resultado, você vem falar comigo que eu com certeza vou rever tudo, eu vou apagar esse módulo inteiro aqui e não vou dizer para você que estava errado. Se pelo menos uma vez por semana você produzir um conteúdo ao longo de um ano, seguindo as regras que a gente está colocando aqui, tá? Focado nessa disciplina e não tiver resultado, vem falar comigo que eu vou totalmente excluir este módulo aqui. Mas tenho certeza que se você focar na disciplina e depois olhar para o resultado, você vai se dar muito bem, olhando para todos os critérios que eu passei para você aqui, tá? O terceiro ponto é a experiência. Olha, disciplina, sem focar na experiência, só produzir por produzir, já fiz isso também, tá? Por experiência, posso falar. Não é legal. E essa experiência que eu estou dizendo é a experiência sua, do usuário. Experiência como o usuário enxerga aquilo. Eu gosto muito de uma frase do Vinícius Terci, que a gente começou do zero praticamente com o escritório dele, e ele produz conteúdos, mas assim, maravilhosos. Você vai perceber que em várias cases de sucesso dentro do nosso site, a gente comenta sobre ele, tem podcast sobre esse percurso, essa jornada que ele conta para nós, tá? Ele está um bom tempo com a gente e ele fala sobre uma fase chamada economia da gratidão, que é quando você entrega tanta informação, mas fica tão relevante aquilo, e abrir um parênteses, é como se a pessoa pudesse fazer sozinha. Sim, ela pode, mas que ela passa a ver tanto valor naquilo que ela fala: puxa, esse cara entende tanto, sabe, vai me encurtar o caminho, eu vou fazer muito mais fácil e mais seguro. E primeiro também que assim, ele leva tanta informação que a pessoa percebe, como eu estou fazendo aqui nesta aula com você, que não é fácil. E aí que ele decide no final, ele fala: caramba, o Guilherme deu todo o caminho, assim como o Vinícius, mas é difícil, hein? Vou ter que dedicar tempo, eu acho que eu não tenho esse tempo. Quer saber de uma coisa? Deixa eu ver quanto custa isso, vou falar com ele. Existe muito isso, a gente vê na internet com muita frequência, os infoprodutores, que eles criam conteúdos, jornadas, para depois você comprar o curso. Aqui a gente pensa um pouquinho diferente disso. Eu gosto de entregar o ouro, não escondo efetivamente nada, para que o cliente realmente veja valor naquilo e a partir daquele valor, ele possa, se ele se sentir à vontade, contratar, se for o momento dele. Bacana? Então foca na experiência, sempre lembrando disso, da economia da gratidão, que é muito bem colocada pelo Vinícius Terci, um grande parceiro nosso. O segundo ponto, o quarto ponto, aliás, mais rápido, rapidez. O que eu quero dizer com mais rápido? Como é que eu faço para o Google olhar mais rápido para a minha autoridade? Dois caminhos que eu acho que são muito bacanas. O primeiro é o seguinte, é chamado de backlinks. Backlinks é o seguinte, é quando você pega aquele conteúdo e aí você olha para potenciais sites, parceiros. Pensa assim, um escritório de advocacia que seja parceiro seu e que fale sobre aquilo, mas fale de maneira muito pequena, muito concisa, não aborda tanto quanto você, ou não fale sobre uma causa que você colocou lá. Você tem que, com cara de pau, pedir para ele apontar para o link do seu site. Isso é o chamado backlink.
isso é muito comum em grandes empresas, tá? Que buscam a primeira página do Google porque sabe o quanto isso pode gerar de resultado. Elas chegam na cara de pau e dizem assim, poxa, tem como você apontar para o meu site sobre esse assunto aqui? Eu falo um pouquinho mais. Isso ajuda muito, porque o Google passa a olhar para aquele site e dizer assim, opa, esse cara aqui está apontando para outro site. Nossa, ele está dizendo que aquele site está referenciando aquele site. Trazendo para uma analogia para o universo offline, é como se ele estivesse indicando, olha, esse advogado é muito bom, eu assino embaixo. É isso que o Google passa a olhar, ok? Então, backlink ajuda demais. E o que você pode fazer, que é a segunda dica, é olhar o seguinte, falar, puxa, você chega para um canal e fala assim, se eu produzir um conteúdo para você, um conteúdo menor, sou especialista nisso aqui, que seja relevante para esse canal e que guarde relação, não vá ficar colocando em qualquer canal que o Google também te penaliza, tá? Vou fazer um conteúdo para você, menor, agregar valor ao seu site, ao seu canal, ao seu Instagram. Você aponta para mim, para esse meu conteúdo principal, para o meu Pillar Page? Isso é uma estratégia também possível. Por quê? Porque daí o outro você não vai chegar para o outro só pedir, bota um link aí. Não vai dizer, pô, mas e aí? Quanto é que eu ganho com isso? Né? O que você vai me ajudar? Então é interessante também você pensar numa moeda de troca. O que você pode oferecer? Existe no mercado uma prática chamada guest post, que é o post do convidado, né? Eu te dou um post, né? Eu te dou um conteúdo, você publica para mim e você me dá um seu e eu publico para você, tá? É importante que tenha conexão, que os assuntos se correlacionem. Eu gosto, mas tome muito cuidado. Tá? Se fugir muito dos assuntos, fica muito claro que você está tentando vender algo, que está muito, sabe, tá muito, né, forçada aquela produção de conteúdo, aquele conteúdo que você está entregando. Então toma cuidado com isso, mas é uma prática comum no mercado. Bacana? Ponto 5, importantíssimo. De maneira alguma, copie. De maneira alguma, copie. Isso é chamado de plágio. Existem ferramentas, eu vou colocar aqui na descrição desta aula para você poder utilizar sempre que você estiver produzindo. Inclusive, se você trabalha conosco e está se certificando neste módulo, utilize as ferramentas. Plágio não é bem-vindo nunca, não é importante, não é bacana. Salvo que seja o número de uma lei, tá? Um comentário sobre algo muito comum, né, relacionado àquela lei, uma pequena abreviação sobre uma passagem daquela lei. Muito justificável, mas muito cuidado com o plágio. Não é interessante, tá? Nem para o Google, nem para o usuário. Fechado? Até caiu minha tampinha da caneta aqui para você ver como o plágio é importante. Bom, e o sexto ponto aqui é perspectiva. A gente não gosta muito de falar de volume, de perspectiva, porque cria aquela sensação de, pô, eu quero aquele resultado que você falou lá atrás, Guilherme. Mas eu vou te dar uma noção aqui daquilo que a gente tem. Eu gosto muito daquela lógica de Pareto, que diz assim, olha, geralmente 20% de 80% que você produz é o que traz os maiores resultados, ou seja, 80% dos resultados. Bom, e para te mostrar de maneira bem simples aqui a questão do Pareto, vamos usar o quadro aqui para facilitar um pouquinho, tá? Então eu falei para você o seguinte, 20% é o que geralmente resulta em 80% do resultado. Considerando que você vai fazer, vamos imaginar aqui, tá? 4 conteúdos por mês, você vai resultar em 48 conteúdos por ano. Desses 48 conteúdos, aí vem a sacada. Puxa, os 48 eu vou conseguir posicionar na primeira página? Infelizmente não. Se você conseguir realmente fizer um bom trabalho, você vai conseguir provavelmente 20% que vai gerar resultado. Pode ser que mais do que, por exemplo, 20% aqui, né, de 48 vai dar 9,6, se eu estou bom de cálculo. Bom, o que vai acontecer? Se você conseguir fazer com que esses 20% aqui, que foram bem produzidos, se posicionarem, gerarem os resultados que você espera, você vai ter deste tráfego aqui, desses 20%, aproximadamente, vou pegar um exemplo aqui, tá? Tem determinados conteúdos que podem levar, porque depende muito do assunto, a 10 mil visitas por mês, como a 100 mil visitas por mês. Depende do conteúdo, tá? Só para você ter uma noção, a média que a gente trabalha aqui de um conteúdo que está realmente qualificado, ou seja, um conteúdo que a pessoa está com o momento de compra dela bem apurado, lembra que a gente falou nas aulas anteriores, que ela está propícia para tomar uma ação. Tem que estar com isso, tem que estar relacionado a isso. Porque se é uma notícia, né? Se você colocar, por exemplo, qualquer informação no Google que leva a canais de notícia, você não está procurando, você não está no momento de compra, você quer saber uma informação. E aí você pode ter 100 mil acessos, e sabe quantos usuários você pode ter? Entrando clicando no seu botão de WhatsApp, falando com o seu escritório? 0. Porque é uma notícia, sabe? Ele não está no momento de compra. Agora, se você acertar em um apenas que tenha 10 mil acessos, ou que ele tenha 1 mil acessos e que ele estiver no momento de compra, considere como, de forma conservadora, algo em torno de 1%. 1% que eu quero dizer, de 10 mil pessoas, 1%, 100.
Aqui, 10. Então tudo depende do quê? Momento de compra, do quanto você conseguiu conduzir o usuário, preparar ele para tomar uma ação de falar contigo. A gente tem vários cases, eu já citei aqui do Terce, que tem isso muito enraizado, mas tem um case que a gente fala aqui no Módulo Essentials, que é do Rafael D'Engrácio, que, por exemplo, hoje ele já está mestre, ele aparece em conteúdos que são de notícia, em conteúdos que são de momento de compra, ele aparece em muita coisa, são mais de 5 milhões de acessos, e se você fizer o cálculo, ele tem 120 contatos por dia, 3.600 por mês, tá? E ele já me confessou, inclusive ele fala no podcast nosso, acessa lá para você ouvir lá no Spotify, tá? Que ele fala muito sobre essa questão dos 20%, ele fala sobre poucos conteúdos são os que realmente trazem a maior parte do volume, então tem que acertar, tem que produzir muito para poder achar os 20%, tá? Porque é de um volume maior que você vai encontrar eles, mas ele fala muito isso. E se você calcular 120 contatos por dia pelo que ele tem de audiência que ele compartilha com a gente, que são 5 milhões no ano, você vai perceber que os números estão relativamente próximos, mas está muito relacionado esse 1% dentro dos 20% dele. Então, como a gente, obviamente, isso é uma informação confidencial, né? Sabe, depois que você entende quais são os 20% dos conteúdos dele, o número vai ser muito menor do que 5 milhões. E quando você começar a olhar para esses que trazem, o número vai estar muito próximo disso aqui. Tá bom? Legal? Isso é um pouco mais complexo, tá? Eu estou me aventurando em trazer isso para você, porque não é comum, profissionais de SEO, grandes empresas não falam sobre isso, tá? Nós somos atividade meio, assim como a advocacia, não é atividade fim, não é possível garantir, né? Porque pode ser, você está dependendo de uma ferramenta, que é o Google, pode mudar a regra, né? Alguma situação pode acontecer com aquilo que você previu lá atrás, certo? Alguma mudança, sabe que é difícil, mas pode acontecer, uma mudança na lei, alguma coisa nesse sentido. É importante que você tenha isso em mente. Bom, essa última aula, ela ficou até um pouquinho grande, porque eu precisava realmente transmitir para você alguns pontos relevantes. É bacana você talvez até rever ela para entender algumas questões aqui, tá? Se ficou com alguma dúvida, por favor, não esquece, deixa o seu comentário. Para você que vai colocar em prática, não esquece, acompanha a gente nos nossos canais, YouTube, podcast, continue alimentando devagarinho, sabe? E vá implementando a disciplina que eu tanto falo aqui e cobro, inclusive, me cobro bastante, né? Tento colocar isso sempre como prioridade, porque o resultado ele provém desta construção, dessa jornada. Realmente você viu que não é fácil, que dá muito trabalho, mas que no final é bem gratificante, eu diria, não só pelo resultado financeiro, mas pela sensação, tipo, consegui, né? Agora o Google me vê como autoridade. Acho que é um passo muito importante, porque você vai ter que dedicar tempo e vai praticamente reconstruir a sua questão estratégica, a sua visão frente ao marketing digital, tá? Frente a essa estratégia de marketing digital, que é a questão de SEO. Bacana? Espero que você tenha gostado. Não esquece, avalie a sua aula. Se você está para emitir um certificado, tem aqui as avaliações, tire o seu certificado, principalmente se vai trabalhar conosco, isso vai fazer toda a diferença na sua jornada. Um abraço e eu te vejo nos próximos módulos por aí. Até lá!